Salve, salve família, muito bom dia, tudo bem com vocês? Tranquilo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o autismo, né? Muita gente se fala, né? A gente ouviu recentemente aí do senhor prefeito de Alfenas aí algumas declarações bem infelizes. Então, eu acho que a gente tem que continuar aí esclarecendo, batendo na mesma tecla, falando repetidas vezes para que todo mundo entenda e compreenda, né? E aceite, né? Porque faz parte da nossa sociedade, tá? Pessoal, o transtorno do espectro autista, ele é considerado um transtorno, né? Ele engloba dentro de da saúde mental e ele acomete qualquer indivíduo, praticamente qualquer indivíduo. Geralmente a gente tem uma causa dita aí genética, né? Uma carga genética. E ele tem um tripé, né? Ele tem um tripé de sintomas que acometem esse indivíduo, que é a interação social, né? A pessoa ela não tem interesse social no outro, né? Então, quando você fala isso em criança, a criança vai ter uma dificuldade muito grande de aprender a habilidades, né? Porque ela não tem interesse no outro, percepção do outro. O segundo aí é a criança não falar, né? Geralmente a criança ela tem essa característica, ela tem um atraso de fala, né? Ela tem uma comunicação, porém não verbal, tá? E o desenvolvimento os movimentos e interesses repetitivos e estereotipados, né? Esse tripé no qual a gente trabalha, né? O médico, no caso, trabalha em cima do diagnóstico de autismo. E também os terapeutas, né? E qual que é a intervenção para o autismo? O autismo ele não é tratado com medicação, né? Não existe um tratamento medicamentoso, ele é um tratamento comportamental, que a gente chama. Então, dependendo da idade, né, da criança, do adolescente ou mesmo do adulto, ele vai ter necessidades de terapias diferentes ou em conjunto, inclusive, né, que envolve musicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, pedagogia, enfim, por aí vai. Né, ecoterapia, enfim, são uma rede muito grande. E as terapias comportamentais, né, que são ali um dos alvos principais dentro do transtorno do espectro autista para tratamento. Então, a depender da linha e quando você começa a formatar esse caminho, né, achar o caminho daquela criança, porque se manifesta de formas diferentes em determinadas faixas etárias, sexo, né, se é menino, se é menina, é totalmente diferente um do outro. O tratamento realmente precisa ser individualizado, né? Ele não é genérico, não dá para fazer uma abrangência. Tem que se estudar caso a caso entre cada intervenção para cada um. Então, a criança, dependendo da intervenção, se ela for respondendo bem às terapias, ela pode ir transitando. Por exemplo, se ela é uma autista grave e ela começa uma intervenção cedo, começa uma linha de terapêutica legal e começa a caminhar, ele vai evoluindo. Ele passa de ser autista grave, autista moderado, né, podendo ser autista leve, enfim. E aí a coisa ela vai acontecendo. Mas o importante é ressaltar que desse tripé que eu acabei de falar, né, dos que acometem ali os autistas, um dos principais, que é o que a gente precisa atacar com muita lucidez, é justamente a baixa interação social, né? A gente precisa trabalhar muito isso para que a criança principalmente perceba o outro, perceba a necessidade do outro. Ali vai se encaminhando e se desenvolvendo muitas situações bacanas para melhora do quadro daquela criança. Beleza, pessoal? E pro prefeito de Alfenas, fica aí o nosso salve, a nossa dica, né? Eu vi aí recentemente que ele já se retratou, se desculpou e tudo, né? Mas que a gente tenha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de educação e um pouco mais de tato nessas questões que a gente tão pouco conhece, né? Mas que no Brasil hoje já tem estimado cerca de 2 milhões de autistas, então eles estão no meio de nós. No mais, salve, salve, muito obrigado a todos. Não deixe de se inscrever no canal, dá um like, se inscreva com a gente aí. Um grande abraço, até a próxima, valeu!